Olá, seja bem-vindo. Você está no canal Conexão Evangelística, o nosso canal de estudo bíblico. Então, desde já, fica aqui o meu seja muito bem-vindo. Nós estamos estudando agora o livro de João. Estamos estudando o capítulo 7. Hoje nós vamos ver acerca do capítulo 7. Mas antes de iniciar o estudo, convido a você para que fique aqui, né? Eu vou entregar este momento a Deus. Eu gosto geralmente de começar o nosso estudo fazendo aqui uma oração e agradecendo, né? Entregando este momento a Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai Altíssimo, eu inicio, Senhor, te glorificando, te adorando, Senhor, dando a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Peço, Senhor, que neste momento o Senhor venha derramar sobre nós a tua sabedoria do alto, que o Espírito Santo venha ser conosco durante esse estudo, venha nos trazer entendimento, que os nossos olhos e os ouvidos se abram, que os nossos corações se quebrantem com a tua palavra e que venhamos, Senhor, entender o teu evangelho. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui vendo este vídeo, cada casa, cada lar. E é por isso, Senhor, que eu oro e desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E então, como eu já havia mencionado, nós estamos estudando o Evangelho de João. E aqui no capítulo 7, nós vamos ver que a presença de Jesus na festa dos tabernáculos em Jerusalém, né, causa um certo tumulto, né, causa uma divisão ali entre os judeus. Uns criam, outros não criam, uns querem matá-lo. Alguns outros diziam que ele era o Cristo, outros diziam que não, né? Por que será que isso acontece? Então, para você entender, para você compreender, né, todo o contexto desse capítulo 7, desde já eu te convido para que você assista, fique conosco aqui até o final, né, aqui nesse ao vivo, assista até o final e confira, né? E antes de continuar, antes de adentrar já dentro da leitura do Evangelho, eu quero te convidar, se você ainda não for um inscrito no canal, que você se inscreva e ative o sininho, assim você recebe todas as notificações quando estivermos ao vivo ou quando for lançado algum vídeo novo no canal. Você pode também deixar o seu like para ajudar a fortalecer, né, o nosso canal, fortalecer, né, aqui o vídeo, enfim, para que mais pessoas tenham acesso e compartilhe. Assim como você, muitas outras pessoas às vezes leem a Bíblia e não conseguem compreender ou têm vontade de aprender, né, mas não tem quem ensine ou, enfim, aquela pessoa que vier no seu coração neste momento que você queira que ela também aprenda um pouquinho mais sobre o Evangelho, sobre a palavra de Deus, você pode estar compartilhando. E assim você me ajuda, né, a levar a cada vez mais lares a palavra de Deus. Então, e também, antes de continuar, só para te lembrar desde já que nós temos aqui o vídeo ao vivo todas as terças e sextas às 20 horas. Então, já fica aqui o convite para você para toda terça e toda sexta. E para você que muitas vezes está trabalhando ou por algum outro motivo não consegue acompanhar o ao vivo, fica gravado aqui no canal. Então, sem mais, João, capítulo 7, versículo 1. Depois disto, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então, vamos entender aqui. Eu fiz a leitura do versículo 1 ao 5 e vou parar aqui para explicar um pouquinho esse contexto, né? Então, a gente percebe aqui logo de início, né, que Jesus ele participa da celebração da festa dos tabernáculos. Para você que não conhece, que não estudou, não leu, né, no Antigo Testamento, o tabernáculo ele era um santuário portátil, né, onde os hebreus guardavam, né, e transportavam ali a Arca da Aliança e os demais objetos sagrados. E essa festa
era conhecida também como a festa das cabanas, festa da colheita. Era uma comemoração, né? Essa festa aqui dos tabernáculos, a qual está sendo citada aqui no versículo 2, era uma comemoração em memória, né? Ao tempo vivido ali pelo povo de Israel, em cabanas no deserto, né? A caminho da terra prometida. Então ali eles lembravam de como Deus cuidou deles no processo. Mas aqui no versículo 1, a gente vê, né, que Jesus andava pela Galileia e não queria mais andar pela Judéia. Por quê? A Galileia, nesse período, estava sob a jurisdição de Herodes Antipas, né? E era mais segura para Jesus do que a Judéia. Por quê? A Judéia estava sob a autoridade de um procurador romano. Então, aqui nesse contexto, os judeus procuravam Jesus para matá-lo, então ele não queria, né? Ele procurava ali não andar pela Judéia por conta disso. E aí aqui no 2, né, falando ainda da festa dos tabernáculos, né, já se aproximava, né, o tempo dessa festa, que provavelmente era celebrada entre setembro e outubro. Nessa época não eram esses meses, tá? Eles não usavam esse mesmo nome dos meses que nós usamos hoje, mas era em torno de 2 meses antes da festa da dedicação. Essa festa ela é citada em João, no capítulo 10, né? Tá um pouquinho mais à frente, nós estamos no 7, mas eu já tô dando aqui um spoiler. João 10, 22, que fala, né, que em Jerusalém havia a festa de dedicação e era inverno. E, como eu já disse também, era chamado festa das barracas ou das tendas, né? Porque as pessoas elas viviam temporariamente em barracas. Elas estavam ali se lembrando, sendo gratas de tudo o que Deus havia feito por eles no deserto. Isso nós podemos ver também lá em Levítico, no Antigo Testamento, o livro de Levítico, no capítulo 23, nos versículos 42 e 43. Nessa festa, dois ritos aconteciam, né, no final da festa ali. Então, eles tinham o rito de derramar água. Esse derramar água representava o que Ezequiel fala lá no capítulo 4, no versículo 7, que ele fala da água viva que flui do trono de Deus. E o segundo rito era acender tochas, representando ali então o fogo de Deus. E aí a gente vê, né, esses ritos e tudo, e Jesus, ele participava, né, ele era participativo ali das festas, ele era um conhecedor também, né, ali das escrituras, não por ter lido, mas porque, como ele sempre fala, né, o Pai revela para ele. E aqui a gente vê que os irmãos, né, de Jesus fala para ele: sai daqui, vai lá para a Judéia, né? Os próprios irmãos falando para que os seus discípulos vejam, né, a obra que fazes. Então aqui Jesus ele tem irmãos, né? Muitas vezes a gente pensa não, era só Jesus, mas não. Quem eram os irmãos de Jesus? Era Tiago, José, Judas e Simão. Gisele, aonde você tirou isso? Porque aqui nem tá falando, tá só falando os irmãos de Jesus, né? Então isso nós encontramos aqui mesmo, né, na Bíblia, no Evangelho aqui de Mateus, no capítulo 13, no versículo 55. Você pode depois abrir aí a sua Bíblia e conferir. E em Marcos, no capítulo 6, versículo 3. Mas só para esclarecer, né, que eu falei aqui os nomes, que é Tiago, José, Judas e Simão, esse Judas não é o Judas Iscariotes, não é o Judas traidor, tá bom? Lembrando que não só tem uma Maria, não só tem um Judas, não tem só um Simão. Então, assim como nos dias de hoje também, né, há várias pessoas com o mesmo nome, aqui nessa época também. Então, só deixando claro que aqui não é Judas o traidor. Então, o conselho aqui dos irmãos de Jesus, eles dão um conselho de total incredulidade, né? Que a palavra deixa claro. Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Eles até viram ali os milagres, eles até viam algumas coisas, mas assim, como assim, né? Meu irmão ali, o filho da minha mãe, é Deus. Então, eles também tinham uma
incredulidade, eles não compreendiam, né, essa identidade messiânica de Jesus, eles não entendiam que Jesus de fato era o Messias. E aí, né, eles vão e falam dessa forma. Ué, mas você não quer ser conhecido? Você não quer que as pessoas te conheçam, né? Então é como se os irmãos aqui estivessem falando para que Jesus fosse atrás de glória, atrás de fama. Olha, também os seus discípulos vejam as obras que fazem. Mas aqui Jesus, ele não fazia as coisas para que os outros vissem. Jesus, ele fazia as coisas para fazer a vontade do Pai. Não era para que as pessoas vissem, não era meramente isso, né? Então, os irmãos aqui estavam falando dos milagres e é como se os irmãos de Jesus falassem para ele: ei, milagre não é só para curar as pessoas, não. Você também pode ter glória, pode ter fama. Por que você não usa esse dom aí que Deus te deu, né? Você vai ficar famoso, você, né, vai ter bastante gente te seguindo, muita gente vai te ver, enfim, você vai ter muitos seguidores, sabe? E é basicamente isso que os irmãos de Jesus estão dizendo, olha, porque não há ninguém que procure ser conhecido. Aqui, é como se eles dissessem que Jesus queria ser conhecido por conta dos milagres que Jesus já tinha feito. Mas Jesus não estava procurando ser conhecido, ele não estava procurando a glória dos homens, como os irmãos deles aqui estavam pensando, né? Ele fala, olha, se você faz essas coisas, procura ser conhecido. Como é que você vai ser conhecido se você fizer o milagre e ninguém ficar sabendo que é você? Como é que você quer ficar conhecido se você fizer as coisas em oculto? Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo então. Se você está dizendo que é quem você diz que é, se você faz tudo isso, fala logo para o mundo, eu sou, e sai fazendo e milagre, não sei o quê, e todo mundo vai te seguir. Olha só o que é que os próprios irmãos de Jesus estão dizendo aqui para ele. E sabe, muitas vezes nós trazendo para hoje, muitas vezes nós temos pessoas que estão à nossa volta que também não acreditam na gente. Não acredita que a gente pode mudar. Não acredita que a gente, de repente, pode ter uma mudança de vida. Não acredita que, de repente, a gente possa se tornar alguém através de um estudo ou, enfim, da forma como Deus quiser fazer. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer uma faculdade. Se levanta 10 falando, você não vai conseguir, isso é difícil. Mas para que você vai estudar? Você já não trabalha aí, já não tem seu emprego, você já não faz isso. Então, assim, muitas pessoas vêm, né, para te desanimar porque não acreditam, talvez, no seu potencial. O quê? Você se arrependeu de ser pecador? Agora, você já fez tanta coisa. Continua do jeito que você era. Você vai mudar agora para quê? Sabe? Pessoas, elas nem acreditam e nem querem. Elas querem te ver paralisado. Paralisado. E Jesus, ele nem tá nem aí para o que basicamente os outros estão pensando. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Então, o que é que Jesus está dizendo aqui para os irmãos dele? Ei, ainda não é o meu tempo. Vai vocês, vai vocês. E outra coisa, vocês, meus irmãos, vocês não são odiados pelo mundo, não. O mundo não odeia vocês, não. O mundo não vos pode odiar, aqui no versículo 7, mas ele odeia a mim. Por que é que Jesus está dizendo que o mundo não podia odiar eles, né, ali os irmãos dele? Por que o mundo não podia odiar ele? Sabe por quê? O mundo só odeia quem tem a mentalidade contrária a ele. Como é que quem tem a mentalidade do mundo vai ser odiado pelo mundo? Vai. E a mentalidade deles aqui é a mentalidade do mundo. Eles estão pensando em glória, em fama, em seguidores, nessas coisas. E Jesus não tem a mentalidade do mundo. Jesus tem a mentalidade do céu. Então, o que é a mentalidade do mundo? Busque a glória dos homens. Hoje tá na modinha isso aqui. Então todo mundo tem que fazer isso aqui. Quem vai contra, o mundo odeia. Olha aí os loucos.
olha aí esse pessoal estranho, olha aí não sei o quê. A gente é julgado. Basta você discordar um pouquinho do que a última tendência do mundo está dizendo, que você vai ser isso, vai ser aquilo outro, vai ser preconceituoso, vai ser... Enfim, vão te dar um monte de nome. Por quê? Porque você tá vendo que o negócio tá errado, você sabe. Por que que você sabe? Porque você agora está aprendendo da palavra de Deus. E a palavra de Deus é a verdade. Então você está aprendendo com a palavra de Deus. Você está aprendendo a ver o que é certo, o que é errado, da ótica como Deus quer que você saiba. E aí o mundo não fica feliz com isso. Por quê? Porque você vai contra aquilo que eles estão dizendo. Tem que ser igual peixinho, todo mundo nadando ali pro mesmo canto. Se a última moda for azul, é todo mundo só de azul. Se a última moda for ter o cabelo, sei lá, vou colocar aqui uma cor doida, enfim, azul ou sei lá. Aí todo mundo tem que ter o cabelo daquela cor. Se não tiver, é porque é estranho, é esquisito. E aí de você se não andar conforme o que eles querem. Você é o quê? Odiado. Eles falam que eles amam. Não, nós somos paz e amor. Você é que é contra, você é que é do contra, você que quer causar briga. É isso que Jesus está dizendo. Olha, o mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim. Sabe por quê? Porque eu testifico que as suas obras são más. Eles estão fazendo tudo ao contrário, conforme Deus disse que era para fazer. Eles estão fazendo o que é mal perante aos olhos de Deus. Mas vá lá dizer isso para ver se você vai ser odiado ou se você vai ser amado. Vá lá dizer que é ruim ver exposição de crianças em vídeos com danças eróticas. Vá lá dizer para ver a confusão que você arruma. Sabe por quê? Porque não querem. Então é mais fácil eu ser amado pelo mundo, concordar com tudo que o mundo fala, do que ser odiado por ele. E Jesus aqui, ele sempre deixa muito claro: eu não vim para agradar o mundo, eu não vim para fazer o que você quer, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então, à medida que Jesus fala que a obra do mundo é má, então todo mundo vai odiar Jesus. Aquele povinho que já está acostumado a fazer daquele jeito, que cresceu achando que aquilo era certo, e Jesus chega e fala, não é assim, pronto, tá? Já está sendo odiado aí. Porque as pessoas querem aquele Jesus que faz aquilo que elas querem, que digam somente aquilo que elas querem ouvir. E não é assim que funciona, porque Deus não veio para fazer a nossa vontade, mas sim a vontade dele. E aí Jesus diz, né, ainda não é chegado o meu tempo, mas o seu tempo está sempre pronto. Você está aí seguindo o mundo mesmo, qualquer coisa que der certo aí, vocês já estão prontos, porque vocês já estão seguindo o sistema do mundo, então tá tudo certo. Para mim, não. Eu não tô seguindo o tempo do mundo, não tô seguindo o meu tempo, eu tô seguindo aqui o tempo que Deus estabeleceu para eu viver cada parte do meu propósito. Eu tô vivendo os processos. Então, ainda não é a minha hora. Porque ele fala aqui, ó, vai você para a festa, não subo ainda, porque ainda não é o meu tempo. Meu tempo não está cumprido. Eu não cumpro a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus e não a mim. E é sobre isso que ele está fazendo. Então, gente, a mentalidade do mundo é a glória dos homens. E a mentalidade do céu é o quê? Buscar fazer a vontade de Deus. A mentalidade do mundo: busque a glória dos homens, busque fama, busque status, busque muitos seguidores. Não importa o que as pessoas estejam comentando ali a seu respeito. O que importa é que tem muita gente. Aquele famoso fale bem, fale mal, fale de mim, quero estar em evidência, quero estar lá no centro das atenções. É isso. Isso é a mentalidade do mundo. A mentalidade do céu é orar, é buscar a vontade de Deus, é não engolir tudo que o mundo quer enfiar a goela abaixo, todo tipo de música, todo tipo de palavra, todo tipo de jeito, de tudo quanto é jeito. Seja contra o que é errado para você ver. Tem a mentalidade do céu que você vai entender o que é que Jesus está dizendo, de ser odiado. E é isso. E nós fomos chamados para isso, para fazer a vontade de Deus, para que a gente busque ter essa mentalidade do céu e não a mentalidade do mundo. Gisele, é fácil? Não, são processos. São processos esse que a gente passa. A gente primeiro entende o nosso propósito, que é o propósito, é entender em Deus o que eu tenho que fazer, para que Deus me chamou. Depois, passar pelo processo, que é o processo. É ali uma lapidação, é conhecer mais acerca da palavra, é ir sendo direcionado.
Depois é ter persistência, passar ali pelo processo, ser resiliente, passar, ser persistente e permanecer, se refazer, se reeditar, não se acomodar. Então, tudo isso é necessário para ter essa mentalidade do céu. Versículo 9. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Então Jesus disse isso para os irmãos: olha, vão vocês, eu ainda não vou, ainda não deu o meu tempo, eu só vou quando Deus disser vá. Então, depois de falar isso, ele continuou lá onde ele estava. Versículo 10. Mas, olha só, mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também. Ele quem aqui? Jesus. Não manifestamente, mas como em oculto. Então, tá dizendo, Jesus foi, ele foi. Não na hora que os irmãos dele estavam mandando ele ir, não era do jeito que os irmãos dele mandou ele falar, mas foi depois que os irmãos deles foi, ele foi também. Mas ele não foi do jeito que o conselho dos irmãos dele, um conselho do mundo, mandou não. Vá, chega lá, seja espalhafatoso, já chegue fazendo milagre, já chegue trocando trombeta e dizendo que tu és o Cristo. Não, ele foi como em oculto. Sabe por quê? Porque ele não segue conselho dos irmãos aqui. Ele não segue conselho de quem tem um pensamento do mundo. Ele segue apenas o Pai. Olha que lição pra gente. Olha que lição. É muito nítido. Se você tem um problema, tá passando por uma dificuldade, vamos usar aqui casamento. Você tá passando por uma dificuldade no seu casamento. Você tem dois amigos. Um amigo é o da mentalidade do mundão. É aquele que vai beber, vai jogar futebol e não tá nem aí pra nada. E é só alegria, vamos embora, enfim. E você tem um outro amigo que é aquele cara que conhece a palavra de Deus. Ele é um pouco mais centrado, ele, né, é mais comedido. Então ele pensa ali pra falar, pra dar um conselho. Primeiramente ele vai escutar, vai tentar entender a situação. Aí você tá passando por um problema no seu casamento, ou um problema pessoal, enfim. Aí você vai e pede conselho a esse seu amigo que tem a mentalidade do mundo. A primeira coisa que ele vai te dizer: meu amigo, tu ainda tá com essa mulher. Me deixa essa mulher de lado, bora pro mundão, meu filho, vamos cair no forró, tu arruma 2, 3, mais novinha que essa, você não vai ter trabalho, vai ser só festa, só alegria, nós vamos beber, vamos jogar futebol, você não vai dar satisfação pra ninguém. Olha só o conselho da mentalidade do mundo. E aí você vai, então você fala: não, pera, não é isso. Vou pedir conselho aqui, né, pra esse outro amigo aqui que tem aqui o entendimento da palavra de Deus. Ele vai falar: não, meu amigo, é normal, todos nós temos problema no casamento, mas o casamento foi instituído por Deus, né? Tanto é que quando a gente casa, a gente escuta, né, da própria palavra de Deus, fala aquilo que Deus juntou, né, que não separa o homem. Você deve orar. Talvez, né, verifique o que é que você tem feito de errado. Você está dizendo que o problema é só outra pessoa, mas o que que você tem feito para mudar isso? Então, essa pessoa vai te abrir ali a mentalidade. Não vai falar só aquilo que você quer ouvir. Às vezes vai te falar alguma coisa que vai te desagradar. Até pode ser, mas talvez seja aquilo que você esteja de fato precisando para resolver aquele problema, sabe? E é isso que Jesus está querendo dizer aqui. Eu não escuto a mentalidade do mundo, não. Eu escuto a mentalidade que vem do alto. Eu tô aqui para fazer a vontade de Deus, do meu Pai, sabe? Então, essa é a diferença. Aí, quer dizer, quem ouviu ali o conselho da mentalidade do mundo, foi lá, fez, jogou a sua família pro alto, se lascou todinho, arrumou, foi dor de cabeça, perdeu tudo que tinha, perdeu a família, perdeu tudo, tá aí na sarjeta. E cadê o amigo que deu o conselho? Tá nem aí pra ele. Amigo, olha, perdi o emprego. Meu amigo, o problema é seu. Eu já tenho os meus, tu cuida do seu. É isso. É isso. Então, a mentalidade do mundo te empurra para a mentalidade do mundo e ali você vai. Depois, se você quebrar a cara, quem te empurrou para a mentalidade ali do mundo, se vira aí que você tem seus problemas, eu tenho os meus e pronto. A mentalidade do alto, não. Deus está sempre ali para nos direcionar. Primeiro, que se a gente seguir os direcionamentos de Deus, dificilmente a gente vai quebrar a cara, porque ele não leva a gente para o erro. Pelo contrário, as palavras de Deus faz com que nós possamos olhar para a nossa vida, refletir e seguir no tempo certo, assim como fez Jesus aqui. No tempo dele,
na hora dele, do jeito dele. E não vai dar errado. Vai ser do jeito que Deus quer, não do jeito que o mundo quer, do jeito que os irmãos queriam, com glória, com fama, com trombeta, enfim. 11. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Então aqui a gente vê que os judeus andavam ali pela festa, eles não estavam ali na festa. Primeira coisa que a gente vê aqui, os judeus ali não estavam na festa por gratidão. Olha, eu estou aqui na festa, celebrando, relembrando o que Deus fez pelos nossos antepassados, que Deus cuidou lá no Egito. Estamos aqui celebrando essa festa, agradecendo a Deus com coração grato. Não, eles estavam lá fazendo o quê? Procurando Jesus. A preocupação deles era o quê? Esse cara tá falando coisas, tá tirando aqui a atenção, porque nós aqui somos os especialistas da palavra. Como pode esse cara chegar e curar e vir falar de coisa que ele nem sabe? Olha só. Então eles procuravam andar ali pela festa, né? Essa festa ela tinha duração de vários dias. Não está dizendo aqui, né, qual foi o dia que Jesus foi. Só diz que ele foi e foi em secreto, né? Ele não foi juntamente com seus irmãos, então provavelmente ele tenha ido ali do meio para o fim da festa, mas isso não está escrito aqui. E aí as pessoas murmuravam, comentavam sobre Jesus. Alguns falavam: olha, ele é bom, ele faz milagre, ele olha para você, olha, ele curou ali o paralítico lá no tanque de Betesda, olha, ele fez isso. Outros já falavam: não, ele tá fazendo isso aí, mas é só para enganar o povo. Isso aí, um cara desse é um charlatão. Você tá vendo que eu vou acreditar num cabra desse? Vou nada, isso aí foi só... Eu acho que ele era combinado, aquele homem tava lá fingindo que era paralítico Não, eu não acredito não, isso aí é só enganação. E o detalhe era que todo mundo comentava, mas sempre cochichando, sempre... Não era abertamente. Por quê? Porque eles tinham medo dos judeus. Gente, a pior coisa é medo. As pessoas não devem ter medo da gente, as pessoas devem nos respeitar. Os judeus, eles não eram respeitados, eles eram temidos. Olha que coisa ruim, né? Você não poder falar por conta de ter medo. Isso é muito horrível. Isso é um sentimento muito ruim. As pessoas deixarem de falar ou de comentar algo por medo. Medo de ser perseguido, medo de ser julgado, medo. Quando, na verdade, nós devemos alcançar o respeito. Mas sabe o que acontece? Quem não se dá o respeito, quem não tem respeito, quem não vive uma vida digna, aí não consegue ganhar aquilo que ele não tem, que é respeito. Então, ele vai através da força. Então, através do quê? Do medo. Coloca imposições, coloca determinadas coisas e aí, pelo medo, ele tenta calar o povo. Por medo, não por respeito, não por outro motivo, mas pelo medo. Então, as pessoas aqui falavam como? Cochichando, com medo. Se algum judeu chegasse e visse que estava falando de Jesus, pronto, podia acontecer ali alguma coisa. Olha que coisa ruim. E aqui, gente, o que mostra claramente? A única coisa que eles enxergavam em Jesus era a casca. O que é a casca? O comportamento. Uns achavam ali: ah, não, é porque ele cura. Ah, não, é porque ele tem os dons. Ah, não, ele faz milagre. Mas assim, eles não estão ainda tendo o entendimento de quem é Jesus. Eles aqui ainda não têm. Versículo 14. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, se não as tem aprendido? E Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então veja, aqui ainda continuam se maravilhando. Uns se maravilham pelos milagres, né? Os irmãos se maravilharam vendo Jesus ali fazer os milagres. Os judeus se maravilharam ali com o ensino, mas todos eles estavam vendo Jesus por uma ótica errada. Estava vendo
Jesus ali apenas por fora. Eles não estavam discernindo, eles não estavam entendendo o que Jesus estava fazendo. Eles não estavam entendendo de fato quem era Jesus. E aí eles ficam tão assim, boquiabertos, né? Quem eram esses, né? Ao qual se maravilharam? Eram ali doutores da lei, pessoas especialistas que passaram ali a vida estudando as escrituras, passaram estudando ali as leis de Moisés, o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e liam os livros dos profetas, e ali estudava, passaram a vida estudando, e eles olham e vê Jesus falando com tanta autoridade, com tanto assim poder ali, sabe quando a pessoa tem autoridade naquilo que tá falando, que os caras que passaram a vida inteira estudando olham e falam, cara, como é isso? Como que ele sabe falar se ele nem veio pra cá, ele não estudou nem com a gente? Ele aprendeu onde isso? Né? Como pode ele ensinar se ele não aprendeu? Mas olha, veja, aqui está se olhando apenas para o humano, o Jesus humano. Eles não estão tendo discernimento. Jesus, filho do Altíssimo, filho do Deus vivo, o Messias, que era aquele que eles esperavam, que já vinha sendo dito, né, nas profecias. Porque muitas vezes as pessoas lê e lê a Bíblia, lê a palavra, lê a passagem, mas está só lendo. Tô lendo, vou passando e vou lendo. Mas, sabe, não pede para o Espírito Santo guiar, não pede para o Espírito Santo revelar, não procura buscar entendimento, conhecimento, não procura ter uma comunhão maior com Deus, não procura estudar um pouco mais a fundo. Como é que vai saber? No caso de Jesus, ele aprendeu com quem, gente? Com quem é? Quem foi que deu esta autoridade para ensinar? Quem foi que deu essa autoridade para ensinar sobre coisas do céu? Foi Deus. Lembra? Vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade de Deus naquele momento foi que ele fosse lá ensinar. E quem era que dava as palavras para Jesus falar? Foi um estudo realizado por humanos com títulos, com diplomas? Não, veio do próprio Deus. E isso deixou eles ali então maravilhados. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, vamos ver aqui, para quem era esse ensinamento, né, que Jesus estava dando ali? Para quem que esse ensinamento vai ser revelado? Será que é para quem é inteligente? Jesus estava ensinando ali só para quem era inteligente? Será que Jesus ali estava ensinando só porque aquele povo era estudado, letrado, só para as autoridades? Não, gente. O ensinamento, ele deixa claro aqui no versículo 17, para quem que é esse ensinamento? Para quem quiser fazer a vontade de Deus. Olha aqui, versículo 17. Se, esse se é uma condicionante, é para todo mundo, mas é se quiser. Se de todo mundo que está aqui presente, Jesus subiu lá no templo, ele não foi lá perguntar quem era que estava, se era só os letrados, ou se tinha alguém ali que não sabia ler. Ele não perguntou, simplesmente ele estava ensinando, e aí ele diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Então, tem gente que não tá atrás da vontade de Deus. E aí é como se ele dissesse assim, sabe por que vocês não reconhecem, né, o meu ensino? Sabe por que vocês estão aí maravilhados da forma como eu estou dizendo? Porque vocês estão atrás da glória dos homens. Eu tenho não sei quantos diplomas, sou bacharelado, sou não sei o quê, já li 300 livros, já escrevi 200 livros, já fiz todas as faculdades de teologia, já li todos os tipos de Bíblia que tem, de trás para frente. Tá focado em quê? Em glória,
Não tô dizendo, gente, pelo amor de Deus, que estudar é ruim, não é isso que eu tô dizendo. Mas o que eu quero dizer é que Jesus aqui está confrontando aqueles homens que eram uns estudiosos, uns especialistas, e estava diante do Messias e não estava entendendo. Então, ele está falando, olha, se você quiser fazer a vontade do meu Pai, você vai testificar se eu estou falando de mim ou se foi Deus que mandou eu vir aqui falar. Tu não é tão conhecedor da palavra, então testifica aí no teu espírito. Faça a vontade de Deus, não a dos homens. Não adianta você ter 10.000 diplomas e não tá fazendo a vontade de Deus, sabe? Você ter 10.000 diplomas e tá aí sentado, julgando, impedindo que a obra de Deus seja feita. Você não vai ser enganado. Você vai conhecer se o meu ensinamento é de Deus ou falo por mim mesmo. Então, sempre é a vontade de Deus. Então, aqui a gente vê, a vontade de Deus versus a sua própria glória. A gente vive nesse dilema. Ou a gente vai viver a vontade de Deus para nossa vida, ou a gente vai ficar correndo atrás da nossa glória, de fama, de ser reconhecido, de que todo mundo me ame, que todo mundo tem que se lembrar de mim primeiro, porque todo mundo tem que... Então, sempre a gente vai estar nesse impasse. A glória de Deus, fazer a vontade de Deus, ou fazer a minha própria vontade e ir atrás da minha própria glória. Então, é isso. Versículo 18, olha. Quem fala de si mesmo, que é sobre isso que eu estou falando agora, busca a sua própria glória. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro. E nele não há injustiça. Então, ou você faz a sua própria glória, ou você vai em busca da glória daquele que o enviou. Ou seja, de Deus. Não dá para viver os dois ao mesmo tempo. Não vou buscar minha glória aqui, mas eu vou ao mesmo tempo também aqui buscar a glória de Deus e vou ficar nesse... Não dá. Quem fala de si mesmo, o que é falar de si mesmo? Eu não posso ensinar de Deus para você falando da minha cabeça, o que é que eu acho. Que se eu estiver fazendo isso, eu estou buscando minha glória. Olha, eu acho, né, na minha cabeça, que Deus, né, ele senta lá, que o trono dele é verde, e aí ele tá lá olhando pra... Tô falando da minha cabeça, eu tô buscando minha própria glória, eu tô buscando, sabe, falando coisas, às vezes, para ganhar like, para ganhar views, para isso e para aquilo. E sabe, não é sobre isso. Quando eu falo, gente, deixa o like aqui, compartilhe, mas eu não tô falando de mim mesmo. Tanto é, gente, que eu vou ser sincera para vocês. Eu não apareço porque eu não faço questão de aparecer. Eu não tenho a necessidade de vocês estudarem olhando para minha cara. Eu dou preferência para que vocês estudem, para que vocês foquem na palavra de Deus. Teve uma pessoa que já me perguntou, mas por que você não aparece nos vídeos? Porque não é para minha glória, não é para mim. Tanto faz você ver a minha cara ou não, mas entender da palavra de Deus e conseguir compreender o que é que ela está dizendo, isso para mim é importante. E quando eu peço para que você compartilhe, não é querendo glória de homens, mas é querendo que mais pessoas conheçam essa verdade. É diferente daquele canal que você vai falar coisas da sua própria cabeça. Hoje em dia a gente vê pessoas fazendo de tudo. Para quê? Para ganhar views, like. Já se perdeu, assim, o que é o nível de vergonha, o nível de respeito, o nível de, enfim, de várias coisas. As pessoas fazem qualquer tipo de coisa para ter glória e fama, para ser falado. Não importa se bem, se ruim, enfim. Importa é que estão me vendo, tô ganhando aqui, hoje eu tive, deixa eu ver, 10 likes, 15 likes, 500 likes, opa, eu quero chegar no verificado. Não é sobre isso. Isso é buscar a sua própria glória. Então, o que ele está falando para aqueles homens ei, beleza, vocês conhecem a lei, vocês conhecem um monte de coisa, mas muitas vezes vocês estão buscando a própria glória, porque vocês estão dizendo coisa que nem está lá escrito. Vocês estão fazendo coisas da cabeça de vocês. Você quer mesmo buscar a glória? Você quer mesmo ensinamento verdadeiro? Busca a glória daquele que enviou. Se ajoelhe lá, entregue seu dia para ele, peça a direção dele. Esse sim é o ensinamento verdadeiro. É por isso que eu faço questão de deixar aqui nessa tela, o qual você está vendo, as escrituras. Nem todo mundo tem Bíblia. E assim, eu quero que você tenha contato com a palavra, sabe? Não precisa você me ver, não precisa você me conhecer, não precisa. Mas precisa conhecer a palavra de Deus, precisa você conhecer quem é Jesus, precisa você entender qual é a verdadeira glória ao qual você deve render.
a quem é a glória? Não é a nós mesmos, é a Deus. Buscar a glória daquele que nos enviou, aquele que nos deu o fôlego de vida. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro ensino. E não há nele injustiça. Ou seja, não vai ser algo injusto, não vai ser algo que tem aquela balancinha torta, que pende mais para um lado do que para o outro. Não, porque Deus, ele é justiça. Versículo 19. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? E a multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? 21. Respondeu Jesus e disse: Fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. E todos vos maravilhais, pelo motivo que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado, circuncidais um homem. Então, vamos lá, eu li aqui do 19 ao 22. Vamos lá. Então, Jesus, ele vira para ele e fala: Ué, Moisés não deu a lei para vocês? Deu. E por que nenhum de vocês cumpre a lei? Por que é que vocês estão tentando me matar se vocês não cumprem? Vocês estão dizendo que eu descumpri a lei, porque eu fiz uma só obra. Qual foi essa obra, gente, que Jesus cita aqui no versículo 21? É a cura que ele fez no capítulo 5, lá no tanque de Betesda, daquele homem que estava paralítico lá, 38 anos, e Jesus vai ter um encontro com aquele homem, né, que ele era paralítico, e Jesus olha para ele e fala: levanta, toma tua maca e anda. E Jesus faz aquele milagre num dia de sábado. Então, desde aquele dia que eles estão furiosos com Jesus. Por quê? Porque Jesus fez uma cura no dia de sábado. Porque para eles, no dia de sábado, não pode fazer nada. Mas aí Jesus, ele vem e levanta e joga na cara deles aqui, ó, a hipocrisia deles. Eles estavam sendo hipócritas. Eles estavam perseguindo Jesus por algo que nem eles mesmos faziam. Ele fala: ué, nenhum de vós observa a lei. Ei, vocês estão me cobrando porque eu fiz um milagre no sábado. Vocês estão me cobrando que eu não cumpro a lei. E vocês aqui, ó, nenhum de vocês cumpre. Vocês estão querendo cobrar de mim algo que vocês não fazem. Vocês estão querendo cobrar de mim uma coisa que nem vocês fazem. Qual é a autoridade? Aqui é aquele famoso assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E aí Jesus mostra para eles qual é a hipocrisia deles aqui. No tempo passado, né, como aqui no versículo 22 ele cita, tinha a circuncisão. O que era a circuncisão? Era feita com homens, então eles cortavam ali a pelinha do prepúcio, aquela partezinha, né, do pênis, para que se abrisse ali, né? Era como se fosse hoje a operação de fimose, para que fique mais claro, né? Então, naquela época era um ritual de purificação. Então, era como se fosse uma microcirurgia ali, né? A circuncisão. E aqui Jesus fala: olha, não que foi dada por Moisés, mas essa circuncisão, na verdade, já começa desde lá do tempo de Abraão. É por isso que ele fala aqui, ó, não que fosse de Moisés, mas dos pais, ou seja, né, de Abraão, enfim, foi passando. E aí Jesus fala assim: cara, peraí, vocês estão querendo me matar porque eu fiz um milagre, eu curei um homem todo aqui, eu fiz uma só obra, e vocês circuncidam um homem no sábado, vocês fazem uma cirurgia no sábado, e aí vocês podem fazer. Ah, não é porque é só um pedacinho aqui do corpo, e eu, porque curei o corpo inteiro, não posso? Vocês querem me matar? Que hipocrisia é essa? Se não pode fazer nada, é nada. Como é que vocês fazem uma coisa que vocês mesmos estão dizendo que é proibido e vocês estão querendo me matar porque eu também eu fiz uma cura? Quer dizer, vocês podem fazer uma cirurgia, eu não posso fazer uma cura? Veja o nível de hipocrisia, né? O nível de religiosidade desse povo, desses judeus aqui que estavam querendo matar Jesus. Versículo 23, ainda falando aqui sobre isso. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado eu curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então, aqui é exatamente isso que Deus está falando, que Jesus está falando. Pera, vocês podem purificar a parte de um homem, que é a circuncisão. É ali uma cirurgiazinha, num lugar ali até delicado. Aí isso aí vocês podem fazer, né? Uma microcirurgia.
Agora, eu não posso curar um homem totalmente, que era sábado. Então, Jesus aqui, né, ele... Perceba, gente, que quando Jesus, ele responde, quando Jesus, ele expõe a verdade, Jesus, ele faz isso de uma forma muito sábia, sabe? Ele não xinga ninguém. Você vê aqui Jesus com algum xingamento? Não. Jesus apenas, ele traz as palavras certas e bem colocadas e mostra ali a verdade. Às vezes nós temos medo de confrontar pessoas com a verdade. A pessoa tá ali mentindo na sua cara, a pessoa tá ali dizendo coisas que não é verdade, e às vezes a gente, não, porque agora eu já li a Bíblia que Jesus é amor, eu não posso confrontar. Ah, então eu vou deixar a pessoa mentindo. Eu vou receber aquela insulto de Satanás mentindo ali, às vezes, contra a minha pessoa, contra a minha casa, e eu vou receber aquilo de boa. Não, gente, a gente pode confrontar com a verdade, mas sem ser desrespeitoso. Jesus aqui, ele não está sendo desrespeitoso, mas ele está falando a verdade. Ele fala, se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, então indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Então, vocês curaram ali um pedacinho, aí pode. Eu, porque curei todo, não posso? Então, é sobre isso. E aí, aqui no 24, né, quando fala sobre julgar segundo a reta justiça. Então, esses religiosos, eles eram especialistas em julgar aquele famoso ditado que a gente conhece nos dias de hoje, o livro pela capa. Olha como é que fulano se veste, menina, isso deve ser um nojo. Olha como é que fulano anda, olha como que fulano se penteia, olha como é isso. E fica olhando a casca, sabe, das pessoas. E quantos de nós estamos hoje vivendo dessa forma, né? Eu acho que hoje muitos de nós somos especialistas em julgar. Especialista em julgar o dom. O quê? Essa pessoa tem o dom de fazer isso? Não, mas isso aí não é de Deus, não. Quem disse que isso é do Espírito Santo? Isso é conversa, isso é obra de... Sabe? A gente é especialista. Ah, essa pessoa ensina desse jeito? Né? Eu não gosto desse jeito que essa pessoa ensina, não. Não, eu não gosto do jeito que essa pessoa prega, não. Ai, eu não gosto do jeito que essa pessoa canta, não. Ai, eu não gosto do jeito que essa pessoa se veste, não. Não gosto do jeito que essa pessoa fala, não gosto do jeito que essa pessoa me olha, mas tá ali julgando segundo a aparência. Às vezes não conhece a pessoa, nunca conversou com a pessoa, não sabe da vida da pessoa, não sabe as dores da pessoa, não sabe, tá julgando ali a aparência. Então, eles estavam ali basicamente diante de Deus, de Jesus, do Messias que tanto se esperava e não conseguiam discernir, não conseguiam enxergar o interior. Eles não paravam para conversar, para tentar entender, para não tinha. Eles ficavam só todo o tempo julgando, só tava ali para atacar. Ei, quanto de nós hoje fazemos isso? A gente ataca. Não quer saber, não quer dar a mão, não quer saber por que o outro caiu, por que tá naquela situação, por que quer se levantar. Não, a gente quer tá ali julgando. Às vezes, a pessoa ela quer melhorar. Às vezes, a pessoa ela quer sair da condição que ela está, mas infelizmente, o julgamento pela aparência não deixa a reta justiça agir. A gente não se deixa conhecer, a gente não se deixa ir mais profundo. E a gente quer julgar só por aquilo que a gente está vendo. O que fulano, aquele Zezinho que bebia, aquele Joãozinho, aquele manezinho que bebia, que era o bebo papudim, né? Como às vezes o pessoal fala, um bebinho, que vivia caído ali na esquina. Agora vai me dizer que tá indo para a igreja. Muitas pessoas, ao invés de pegar esse Joãozinho, manezinho e falar, olha que legal, continue, você vai melhorar, continue, busque os caminhos de Deus. Tem gente que faz é dizer, aí... já fez tudo que não presta, já perdeu família, perdeu tudo, agora quer dar um de santo, julgando a aparência. Não sabe como é que tá o coração da pessoa, pelo que aquela pessoa passou, qual o sentimento que aquela pessoa tá querendo sair dali de onde ela tava e buscar de fato a Deus, sabe? E às vezes, em vez de dar a mão, você acaba de empurrar aquela pessoa pro buraco, porque é mais fácil. É muito mais fácil quando eu e você olha para uma pessoa e julga ela pela aparência, pelo que eu tô vendo ali, a forma dela conversar, a forma dela agir, a forma dela, né, tratar a família, enfim, do que de fato eu me achegar àquela pessoa, tentar conversar, tentar entender. É mais fácil eu julgar segundo a aparência. Versículo 25. Então, alguns
dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente, e nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Todavia, bem sabemos de onde este é. Mas, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então, vamos lá. Aí é que o pessoal se indignou. Pera, esse cara aqui, vocês não estavam procurando matar ele porque ele estava lá ensinando? Porque isso, porque aquilo e dá. E ele tá aí falando abertamente. Não, porque esse não é. Porque quando for ele, a gente vai saber de onde ele é. Esse aí a gente já sabe. E aí aqui ainda voltando à questão do ensinamento. Então, eles não conseguiram discernir o interior. Eles não enxergavam quem Jesus de fato era. Jesus está nos mostrando o que é aqui o verdadeiro ensino e o falso ensino. Então vamos lá. O verdadeiro ensino é o ensino de Deus. Quando ele fala, eu não falo de mim mesmo, mas falo de Deus, as palavras de Deus, não a que eu acho ou não a que eu quero. A palavra de Deus, né? O que Deus está falando. O verdadeiro ensino é aquele que busca a vontade de Deus, busca a glória de Deus. Muitas vezes não agrada ali o nosso ouvido, vai incomodar a gente um pouquinho, mas vai trazer ali um arrependimento. O bom julgamento, né, que fala sobre a reta justiça, julga o fruto, ele dá fruto de justiça. Já o falso ensino é o ensino dos homens, faz a vontade dos homens, busca a glória dos homens, julga a aparência, que era exatamente isso que eu estava dizendo. Então, nós precisamos parar de olhar para a aparência, sabe? Vamos parar de olhar para a aparência e vamos olhar para o fruto que essa pessoa tem produzido. É fruto de mansidão, é fruto de arrependimento, é um fruto de bondade, sabe? Não importa se você canta bem, se você prega bem, ou o que você faz de tão bem, mas de repente você vai em um determinado lugar comer e você trata mal ali o garçom, é como se fosse seu escravo. Se você tem alguém que trabalha para você na sua casa, a pessoa te serve, ali te ajuda, né, com seus afazeres e você trata mal essa pessoa. De repente você dirigindo, sai gritando o nome de tudo quanto é jeito e mostrando todo tipo de dedo para quem às vezes te dá aquela cortada básica, né? Se você briga porque alguém estacionou ali na frente da sua garagem, qual é o fruto ali que você está produzindo? Se você trata mal sua mãe, sua esposa, seu filho, enfim, qual é o fruto que essa pessoa tem? É esse tipo de fruto que a gente tem que saber se vem de um ensino verdadeiro ou se vem de um falso ensino do mundo. Não, quando alguém eu já mando logo e se lascar, porque é assim, comigo não tem dessa. Se fizer aqui, eu vou ali para, eu sou pior ainda. Ensino do mundo. Qual é o fruto que eu tenho apresentado na minha vida? Qual é o fruto que eu tenho apresentado no meu dia a dia? Ensino de Deus. Eu vou tentar ser uma pessoa paciente, compreensiva. Eu vou tratar bem aqueles que me cercam e os que não me cercam também. Se eu vou em um lugar, eu sou grata, eu agradeço. Olha, muito obrigado. Ah, mas o cara tá ali trabalhando para me servir. Sim, e custa você agradecer? O cara veio e entregou uma pizza na sua casa. Olha, muito obrigada, viu? Deus abençoe. Custa você fazer isso? Por mais que ele esteja fazendo o trabalho dele, qual é o tipo de fruto que você tem apresentado na sua vida? Fruto do mundo ou fruto do ensino de Deus, né? Então, por isso que a gente precisa ir estudando a palavra, sabe? Pra gente olhar pra gente, não pros outros, mas pra gente. Qual fruto minha vida está produzindo? Qual é o tipo de comportamento que eu tenho por onde eu passo? Que tipo de sentimento as pessoas têm quando eu chego? Eu sou aquela pessoa que quando eu chego, todo mundo, vixe, meu Deus, chegou. Chega a dar dor de cabeça no povo, ou eu sou aquela pessoa que eu chego e as pessoas se agradam ali de estar ao seu lado, de repente de te pedir um conselho, ser aquela pessoa que apazigua ali as situações. Então, aqui mais à frente, né, eles falam ali abertamente sobre Jesus Cristo tá falando ali, eles olham e falam, cara, o cara, vocês queriam prender ele, matar ele tá ali falando e vocês não fazem nada, né? Todavia, sabemos, né, de onde este é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Então, em Miqueias, que é um livro aqui da Bíblia, né? No capítulo 5, no versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aqui Miqueias está dizendo que vem de Belém. Mas eles estão dizendo aqui, no versículo 27, quando ele fala, ninguém saberá de onde ele
eles estão se referindo ao texto de Malaquias 3:1, que fala: eis que envio o meu mensageiro, né, e preparará o caminho diante de mim. Então aqui eles acham que quando Cristo viesse, seria algo que ninguém saberia, né, de onde ele era, enfim, eles tinham uma ideia assim totalmente errada, eles não estavam ali. Cara, se esse homem tá falando que ele é o Cristo, então deixa eu entender aqui, deixa eu sentir aqui o coração dele, deixa eu conversar um pouquinho mais com ele aqui, deixa eu ver, deixa eu falar aqui, já que eu sou tão entendido da lei, vamos ver aqui, eu vou conversar com ele para ver como que ele vai responder isso aqui. Não, eles simplesmente ficavam só julgando, só tacando. E aí eles falam, né? Ninguém saberá de onde ele é. Então eles tinham a ideia fixa deles ali. Então, mesmo ele sendo tão entendido, lendo, talvez tinha muitas passagens decoradas de cabeça, mas porém não adianta você ter a Bíblia inteira decorada de cabeça e não ter o entendimento do espírito, você não ter ali o discernimento do tempo, da situação, ali do momento. Então de nada adiantava. 28. Clamava Jesus, pois no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde eu sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então Jesus aqui, ele faz um pouco um jogo de palavra, né? Com essa palavra conhecer. É como se Jesus falasse assim: olha, vocês aqui me conhecem, sabe quem eu sou Jesus, filho de Maria, de José, sabe onde eu cresci. Então, eles têm o conhecimento terreno de Jesus. Mais uma vez, aqui, mostrando que eles conhecem só por fora. Só aquilo que eles estão vendo. Eles não conhecem, eles não estão tendo discernimento do interior de Jesus. Eles estão tendo conhecimento só de fora, só o exterior. Sim, ele é filho de José, de Maria. Sim, é o carpinteiro, né, que morava ali, que se mudou para cá, que... Ah, sim, que tem aqueles irmãos. Conheço, eu sei quem é. Jesus está falando: ei, vocês me conhecem, vocês sabem de onde eu vou, de onde eu sou. Aqui Jesus, até um ponto, ele fala: tá, vocês me conhecem, vocês sabem de onde eu sou. E aqui Jesus começa a falar espiritualmente: eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Jesus está dizendo: cara, vocês lê, ora, faz aí, ora também. Passa o dia orando, lendo, passaram a vida de vocês estudando e vocês ainda nem conhecem a Deus. Vocês estão só julgando por fora, vocês não estão, de fato, com o coração quebrantado, entendendo o que de fato a palavra de Deus está dizendo. Versículo 29. E aí Jesus ainda fala mais: mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Então, Jesus aqui, ele fala isso, cara, não é para qualquer pessoa, não é ali para uma pessoa qualquer que estava ali. Ele fala isso para os líderes ali religiosos. Ele está diante dos homens que mais conheciam as escrituras na época, os homens mais letrados. Se fosse no dia de hoje, pós-graduado, mestrado, enfim, até o última instância aí de graduação que se tem, né, humanamente falando. Esses homens, eles eram, assim, os caras da época, né? Eles tinham conhecimento profundo ali das escrituras. Eles eram os mais letrados. E ele tá olhando aí na cara desses homens, na cara desse povo e fala: ei, vocês não conhecem a Deus. Vocês têm um pensamento terreno. Eu tenho pensamento celestial. Eu conheço o Pai de forma celestial. Eu conheço, porque eu sou dele. Ele me enviou. Eu vim de lá. Eu falo com ele. Vocês não. Vocês ficam aí lendo, estudando. São muito bons em estudar. Em estudar, vocês estão de parabéns, nota 10. Só tem só um detalhezinho. Vocês ainda não conhecem a Deus. Vocês estudaram. Vocês sabem tudo sobre ele. Porém, você não conhece ele. Olha isso. Gente, é sobre conhecer, não é sobre saber sobre. Ah, eu sei que Jesus morreu na cruz, mas que ele fez milagre e tal. Tá, mas aí você tá sabendo algo sobre o que ele fez. É diferente de conhecer ele, de sentir o amor dele na sua vida, de sentir a graça dele sendo derramada sobre você. É diferente. Versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora.
Então, veja, eles procuravam prender, Jesus estava lá falando abertamente e ninguém prendeu ele. Por que ninguém foi lá prender ele? Se estava todo mundo atrás dele para matar, para prender, e ele estava lá, bem pleno, em pé, ensinando, falando abertamente para quem quisesse ouvir. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. E quando eu e você fazemos a vontade de Deus, não tem o que temer. Sabe por que ninguém tocava nele? Ninguém tocava ali em Jesus? Não era permissão do Pai. Não tinha chegado a hora. Ele até fala, olha, não era chegada a hora. Eles até queriam prender, mas ninguém o tocou, porque não chegou a hora. Eles podiam estar ali fulminando com o olho, com raiva, se pisando ali, doido para pegar. Mas não fizeram. Por quê? Porque não era a hora. Quando eu e você estamos no centro da vontade de Deus, pode ter a multidão que for à nossa volta se pisando, querendo pegar a gente, mas se não é da vontade de Deus, ninguém te toca. E pum, o povo vai ficar ali se pisando, murmurando, querendo, mas ninguém vai encostar em você se não for da vontade de Deus. Ainda não era chegada a sua hora. Então ninguém tocou em Jesus aqui. Versículo 31. E muitos da multidão creram nele, dizendo: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que estes têm feito. Olha só o que era que as pessoas estavam dizendo. Então, aqui nós vamos ter 3 tipos de grupo de pessoas, vamos dizer assim, né? Então, aqui no versículo 31, nós vimos aqui a multidão. Então, a multidão, tá dizendo aqui, a multidão creu nele. E ainda perguntava, ué, se esse não é o Cristo, o que vem ainda vai fazer mais do que ele, porque o que ele fez... Então, aqui, a multidão creu. Vamos ver aqui o 32. O outro grupo. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram os servidores para o prenderem. Então, esses servidores aqui, em algumas traduções, vai estar guardas, né? É aquelas pessoas, né, que iam prender, que eram os guardas ali. Então, apareceu já aqui os 3 tipos de pessoa. Então, nós tínhamos aqui a multidão que creu, que acreditou. Os fariseus que estavam ali julgando e não queria saber, não. Eu quero saber se esse cara tá dizendo que eu não conheço Deus, eu li minha Bíblia. Aí que a ira, o coração se endureceu mais, agora que eu prendo ele mesmo. Eu não quero nem saber quem ele é. Ele agora me paga, agindo de forma humana. Leu, mas não conheceu. E aqui eles mandaram, então, os guardas ali prender Jesus. E aí, olha só, versículo 33. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco. Ainda um pouco de tempo estou convosco. E depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis. E onde eu estou, vós não podereis ir. Ouvir? Olha só. Então, aqui tem o povo, os líderes e os guardas, né? Então, tem ali os que creram, tem ali os que queriam ali, né, a cabeça de Jesus, e tem aqui os guardas. Vamos ver aqui o que é que vem mais à frente. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este, que não o acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? Então, todo o tempo, Jesus, ele tá num nível de conversa e as pessoas com pensamento carnal tá em outro. Jesus aqui tá falando que logo ele vai para um lugar, né? E que eles não acharão mais. E eles também não vão poder ir para esse lugar. Jesus aqui tá falando de onde, gente? Jesus aqui tá falando, olha, quando eu morrer e ressuscitar, eu vou lá pro céu, sentar à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. E você não vai poder ir comigo. Não vai poder ir pro mesmo lugar que eu. Você não pode me achar mais. Você não vai mais poder vir atrás de mim. Você não vai poder vir comigo. E aí os judeus, é claro, aqui, né? Com um pensamento totalmente voltado pro mundo, carnal, totalmente ali, lia a palavra, mas entendia ali só ao pé da letra, né? Não deixava o espírito fluir, não entendia ali espiritualmente falando. Então ele olha para a cara do e ele pensa que ele vai para onde? Vai ensinar lá os dispersos? Vai para a Grécia? Vai ensinar ali os gregos? E aí, no versículo 33, que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis,
e onde eu estou, vós não podereis ir. Ei, e aí eles não entenderam e perguntaram. Tá falando do quê? Você vai para onde? Como que eu não posso ir? Por quê? Aonde é que você vai? Eu não tô entendendo nada do que você tá falando. Isso, os mais letrados. Por isso que não é só a letra. Muitas vezes a Bíblia nós precisamos entender também espiritualmente o que é que ela está nos dizendo. Ela é um alimento para o espírito. Não é só simplesmente ler ali um livro, ler umas palavras, ler de qualquer jeito, senão a gente vai ficar igual os fariseus. Lê, lê, lê e não entende nada. Então, não há uma mudança quando a gente não deixa o espírito fluir na palavra. Não há um entendimento. Então a gente fica preso ali, engessado, igual os fariseus. Pera, mas você tá falando que você vai, mas você vai para onde? Tô entendendo. Aonde é que você vai que eu não posso ir? Por que você tá falando que eu vou te buscar e não vou te achar? E aí Jesus agora, gente, olha que coisa linda. Jesus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Gente, lembra que aqui no começo, né, eu falei dos ritos que essa festa tinha, e aqui então, no último dia, né, tinha o rito ali de derramar água, que representava justamente esse rio de água viva, né? Então Jesus, nesse momento, nesse dia, vai e fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Veja que Jesus, ele começa com a palavra se alguém. Jesus não está falando, é para você, viu, que são os estudados, é para você, viu, os guardas ali que queria vir me prender, é para você, viu, os pecadores. Jesus está dizendo se alguém tem sede. Esse se é para todos. Não é só para os fariseus, não é só para os pecadores, não é só para os guardas, não era só para os religiosos, é para todos. Se alguém, se, então é para todo mundo. E aí eu vou adentrar um pouquinho mais aqui nesse contexto. Esse é basicamente o cerne do evangelho, é a parte assim principal, sabe? É para todo mundo, não é para um, para dois, não é para aqueles que eu acho que é para todos. Então, sede. O que é que significa essa sede, né? Então vamos aqui, vou dividir aqui em 3 etapas. Sede, vem a mim e beba. Vamos lá. A sede, né? Então, primeiramente, a gente tem que reconhecer o quão pecador e perdido nós estamos ou nós somos. Que às vezes a gente se acha muito santo, né? A gente se acha muito bom. Então, primeiramente, conheça quão pecador e perdido você é. E o que é essa sede, né? Essa sede é o corpo avisando que falta algo que faz parte dele. Nós somos feitos. Tem uma grande porcentagem do nosso corpo que a composição básica dele é água. Então, nossa alma, né, ela é feita de Deus. E por isso, a alma clama dentro da gente. Por quê? Porque está faltando algo. E não é algo externo, não é um celular, uma roupa nova, pintar o cabelo, ou um namorado, ou um casamento, ou um carro, ou um trabalho. Não é algo externo. Falta algo que nos fez, algo que é parte da composição básica do nosso ser. Então a nossa alma clama pela falta de algo e muitas vezes a gente não compreende. A gente acha que é algo externo, que é o namorado, é o emprego, é comida, é pornografia, é bebida, é aparência, é com jogo. Ai, tá me faltando algo, eu vou jogar. Ai, tá me faltando algo, eu vou saciar esse algo que tá faltando aqui vendo pornografia, me saciando aqui comigo mesma. Aí depois que você faz aquilo, não era aquilo que te completava. Você tá ali angustiada, aí você sai, bebe para resolver seus problemas, e no outro dia você acorda de ressaca e os problemas continuam lá. Não era aquilo que ia matar a sua sede. Você tá em busca, ai, eu tô sentindo vazio, vou achar um namorado, aí você encontra uma pessoa, passa um mês, não era isso, eu ainda tô sentindo aquele vazio dentro de mim. Sabe por quê? Porque não é algo externo. A alma clama por uma coisa que faz
parte dela, algo que é a composição dela. Assim como o nosso corpo clama por água, quando nós temos sede, é o corpo avisando o quê? Ei, tá faltando água. Se você não beber, nós vamos entrar aqui num colapso. Precisa da água para ter o funcionamento do corpo. É uma composição básica. E aí a nossa alma, da mesma forma que o nosso corpo, ela também tem essa sede. Fica ali gritando, ei, tá faltando alguma coisa aqui. Tá faltando alguma coisa que faz parte da composição. E aí a gente busca numa coisa e outra, e cria-se uma ansiedade, e na verdade tá faltando Deus, faltando Jesus, sabe? Você reconhecer que você tá perdido, que nada te satisfaz, só reconhecer isso, você já sabe? Você já tá se elevando, você já tá indo matar essa sede. Você é feito de Deus. Sua alma não vai tranquilizar enquanto você não se encher de Deus. Você vai buscar em tudo quanto é coisa. Você vai buscar em bebida, em droga, em tantas outras coisas, em outros vícios, e não é isso. Porque não é algo externo, é algo de dentro. Então, preencha a sua alma de Deus. E aí aqui, o segundo pedaço, quando ele fala, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Então, aqui, basicamente, ele está falando, ei, você já reconheceu. É tão difícil a gente reconhecer que a gente é pecador, que falta algo na gente. Mas já que você já reconheceu, olha, se alguém tem sede, venha a mim. Então, você reconhece, cara, o que esse cara tá falando de fato é verdade. Olha, eu sou pecador, é disso que eu preciso. Então, esse venha a mim e beba é você receber, é você aceitar o quão amado e desejado você é por Deus. E de graça, receba o amor do Pai. Aqui Jesus fala, venha e beba. Ele não tá falando, venha e compre, venha e conquiste. Ele tá falando, venha e beba. Ei, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa qual o seu pecado, importa quem eu sou. Vem e beba, receba do meu amor. Eu não tô aqui para te julgar, eu tô aqui para te dar a mão, para te amar. Então, se você errou até ontem, se você errou até hoje, até agora, que você não tinha essa compreensão, eu tô te chamando, venha e beba, venha a mim e beba. Eu tô aqui para derramar amor sobre a sua vida e não para te julgar. E é isso que Jesus está passando através dessa palavra. Venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E é isso. E às vezes, sabe, as pessoas, elas têm a dificuldade porque elas se encontram no pecado. E hoje eu falei algo que depois eu parei para refletir. Eu falei, cara, que profundo. Não veio de mim. Não veio de mim isso. Eu conversando com uma determinada pessoa, né? E conversando algo a respeito sobre o pecado e tudo. E sabe, o que eu vejo é que Deus não nos rejeita. Deus, ele não rejeita a gente nunca. Somos nós que o rejeitamos justamente pelo medo de ser rejeitado. Nós rejeitamos Deus pelo medo de ser rejeitado. Não, eu não vou a Deus porque eu sou um pecador, eu bebo, eu faço isso, eu vejo pornografia, eu sou drogado, eu me prostituí, eu tenho pensamentos que, eu traí meu esposo, eu traí minha esposa, ixi, eu tô... Não, como é que eu vou para Deus desse jeito? Quando Jesus está dizendo, cara, então, reconhece isso, me entrega isso que você tem, vem a mim e beba, é para você, eu tenho amor para derramar na sua vida, não importa o que você fez, não importa o qual nível de pecado que você está, mas eu tô aqui para te limpar, para te lavar, para derramar amor, vem a mim e beba, eu tô aqui para derramar amor sobre a sua vida, receba, reconheça primeiro, mas receba esse meu amor. E aí no 38, quando ele fala, quem crê em mim, como diz a escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O que é esse fluir das águas vivas? Você foi até Jesus, você reconheceu que você era pecador, você recebeu do amor de Deus, o amor de Deus se derramou sobre a sua vida, você se sentiu amado, você não se sentiu julgado, você se sentiu acolhido e você está sentindo esse amor de Deus na sua vida, o que é
o rio de água viva? Repita. Dê isso para as outras pessoas. Dê para os outros o que Jesus deu para você. A água viva que ele te deu agora flui dentro de você. E os outros vão beber dessa água que você bebeu, porque agora tem uma fonte dentro de você. Jesus não te dá um copo de água, porque um copo de água, depois você vai ter sede, daqui 1 hora, 2 horas, você vai ter sede de novo, sabe? Jesus, ele te dá, ele corre, ele fala, olha, correrão no seu ventre uma fonte, rios de água viva. Então, não adianta achar que ser famoso, que ter dinheiro e entre tantas outras coisas do mundo, resolve o problema, porque isso é apenas um copo d'água. E Jesus não está aqui para nos dar um copo d'água. Ele está para fazer fluir do nosso ventre rios de água viva. Jesus transporta para dentro da gente uma fonte de água viva. E essa fonte de água viva habita em nós. Então, para essa fonte fluir, né? Para essa fonte fluir, pare de buscar a glória dos homens e faça a vontade de Deus. Derrame isso que você está aprendendo agora. Poxa, eu sei que Jesus não está aqui para me julgar. De fato, eu sou um pecador. Eu estou entendendo o que Jesus está me dizendo. Eu vou beber dessa água que Jesus está me dando, mas eu não quero só para mim, não. Eu vou derramar dessa água, eu vou fluir dessa água que Jesus fez fluir em mim, eu vou fazer com que flua na vida de outras pessoas. E assim as pessoas vão parar de ter medo de buscar Jesus e ser rejeitado por elas, quando na verdade Jesus está ali, de portas abertas, de braços abertos, estendido, querendo justamente derramar o amor dele sobre a sua vida. Só que você tem um medo da rejeição, porque muitas vezes nós somos rejeitados pelos nossos amigos, pelo mundo, pela nossa família, às vezes questões de paternidade, não teve pai, não conviveu com o pai, não conviveu com a família, e a gente já se sente tão rejeitado de diversas formas que a gente já tem até medo de ser rejeitado por Deus. Ei, Deus não rejeita ninguém. Se lance nos braços dele, se lance nos braços de Jesus, se lance. E aí você vai ter esses rios de água viva. Você, aquilo que para você ali era o pecado, aquilo que estava te derrubando, estava te destruindo, Deus vai te fortalecer, vai fazer fluir esses rios de água viva e você vai derramar, vai superabundar disso sobre a vida de outras pessoas. Versículo 39. E disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: este é o Cristo. Mas diziam outros: vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Então, alguns criam, outros não. Uns olhavam só para a aparência, outros estavam com seus ouvidos abertos, de fato, escutando, diferente de ouvir e escutar. Ouvir, eu escuto ali basicamente por cima. Eu ouvi. Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi. Ouvi, mas tipo assim, entrou no ouvido e saiu no outro. Eu escutei, eu guardei aquilo, eu vou pensar sobre. 43. Assim, entre o povo, havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxeste? E responderam-lhe os servidores, os guardas ou soldados: nunca homem algum falou assim como este homem. E aqui a gente vê que os guardas tinham mais discernimento do que os líderes religiosos. Ali eles discutiam, uns criam, outros não criam, e prende, não prende, vai, não vai. E os fariseus mandaram os guardas ir lá, e aí, quando volta, por que você não trouxe ele? E aí, os guardas aqui, os servidores, responderam: nunca homem algum falou assim como este homem. Veja que a religiosidade, ela impede, às vezes, da gente ouvir de fato a palavra, sabe? Tampa os nossos ouvidos ao ponto da gente não conseguir ouvir Cristo. Cara, os caras estavam diante do Messias e eles não estavam conseguindo ouvir, eles estavam ouvindo, não estavam escutando. Não estavam escutando o que Jesus estava dizendo. E chamaram os guardas: vai lá prender ele. E os guardas escutaram e falaram: vocês mandaram eu prender ele? Eu nunca vi ninguém falar como ele. Por que vocês querem prender esse cara? Sabe? Isso é religiosidade. Os fariseus não criam nele por causa justamente da religiosidade. E essa religiosidade
te dá a falsa ideia de que você não tem sede. E só tem um pré-requisito que Jesus fala ali: aquele que tem sede. Se você tem sede, sabe? É sobre isso. Então, se você não tem sede, você não precisa reconhecer que você é pecador, você não precisa de Deus, você não é pecador, você não precisa de nada disso, você não precisa ajudar o outro, você não precisa que os rios de água viva, né, que já não tá ativado, porque você já não crê, você já... Então, tipo assim, sabe, para tudo, paralisa tudo. Então, você não precisa estar fazendo tudo certo. Não interessa os seus pecados. Ele está dizendo: ei, aquele que tem sede, vem. Aquele que tem sede, venha. E aí, voltando aqui para os fariseus, 47, né? Responderam-lhe, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais ou dos fariseus? Olha o que os caras estão perguntando. E vocês também foram enganados? Eu não acredito, não. Vocês foram para prender o cara e foram enganados por ele? Você, por acaso, viu algum de nós, conhecedores da palavra, doutorados? Você viu algum dos principais, ou seja, alguns daqueles que ensinam, que estudam a palavra, ou os fariseus, que nós somos... Aqui nós temos faculdade, doutorado, mestrado da palavra de Deus aqui. Você viu algum de nós acreditando nesse homem? Olha a pergunta que os caras fazem para os soldados ali, para os servidores. 49. Mas esta multidão que não sabe a lei é maldita. Ou seja, ele está dizendo: ei, essa multidão que está aqui, que está crendo nesse homem é maldita, porque eles nem conhecem a palavra de Deus, eles nem sabem da lei. Ué, é melhor saber da lei, do que está escrito, ou é melhor cumprir a vontade de Deus e estar no centro da vontade dela? É melhor eu saber a Bíblia de cor e salteado e me submeter à vontade de Deus, ou eu ficar preso? Olha, Deus só pode fazer se for assim. Porque no Antigo Testamento Deus só fazia assim. Não, hoje o Espírito Santo só pode agir se for assim. Ninguém pode falar em línguas, ninguém pode fazer assim. Cura só pode ser se for assim. Se for desse outro jeito, não pode. O que adianta ser tão conhecedor da lei, chamar ali quem de fato estava tendo entendimento de maldito, quando na verdade quem tava sem entender nada era eles. E aí, olha só, nós vamos aqui para os 50. Nicodemos, que era um deles, ou seja, era um fariseu, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Aqui, quem foi Nicodemos, né? Nós vemos no capítulo 3, né? Nicodemos é um fariseu também, é um desses estudiosos, e numa certa noite Nicodemos vai ter ali uma conversa com Jesus. Ele vai à noite, vai escondido, né? E ele conversando ali com Jesus, e chega uma hora que Jesus olha para ele e fala: Nicodemos, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos olha para ele e fala: pode? Como assim? Eu já velho, vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo, né? Mas ali naquele contexto, Jesus estava falando espiritualmente, nascer do espírito. E aqui, com essa resposta que Nicodemos dá, a gente pode perceber que Nicodemos de fato nasceu de novo. Como assim? Ele nasceu do Espírito. Nicodemos aqui está espiritualmente entendendo o que é que Jesus está dizendo, entendendo o que é que Jesus está fazendo. E ele vira para os fariseus, para os caras ali que é como ele, assim, estudioso, e ele vira para aquele grupo de pessoas e fala: vem cá, aonde é que está dizendo aí? A nossa lei condena o homem sem primeiro escutar, sem primeiro ter conhecimento do que ele faz. Vocês estão julgando ele, vocês querem prender ele. Vocês pararam pelo menos para entender o que é que ele está fazendo? Vocês pararam para ouvir o que é que ele está dizendo? E aqui a gente percebe que Nicodemos, ele nasceu de novo, né? Ele está sendo diferente dos outros fariseus, ele está entendendo ali qual é o propósito de Jesus, ele está entendendo ali o que é que Jesus está fazendo. Nicodemos, ele já não está mais vendo apenas com os olhos carnais, mas espiritualmente Nicodemos aqui já está tendo um entendimento, ou seja, aquele nascer de novo que Jesus falou para ele lá no capítulo 3, né, que é nascer do Espírito. Aqui a gente vê que, então, Nicodemos nasceu de novo. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. E cada um foi para a sua casa. Então, quando Nicodemos
responde isso, né? Fala, vocês estão julgando. Na nossa lei, onde é que fala, né? Que tem que julgar, tem que prender, sem pelo menos ouvir a pessoa. E eles olham e perguntam, você é de lá também? Está defendendo ele porque você é de lá também? Aonde é que você vê aqui nas escrituras que nós lemos aqui a vida inteira falar que vai surgir algum profeta da Galileia? Você tá vendo que esse cara é um farsante, é um frajuto? Basicamente eles estão dizendo isso, né? E depois de ter dito isso, cada um foi para a sua casa. Então, eu coloquei aqui, né, uma imagem aqui ilustrativa de Jesus aqui falando, né? E os fariseus são esses que estão com os véus na cabeça, esses caras que estão mais imponentes aqui atrás. A imagem não é das melhores, mas é apenas uma ilustração. Então, aqui eles continuavam olhando ali só a aparência, né? Continuava julgando pela aparência e não estava tendo a reta justiça ali, buscando ter um conhecimento a mais. Então, que eu e você possamos ter o entendimento, primeiramente, de abrir os nossos ouvidos, abrir os nossos olhos, quebrantar o nosso coração e se deixar aprender mais com a palavra de Deus. Isso é fato, isso é necessário. E agora eu vou orar finalizando, mas eu peço que você fique até o final. Eu ainda vou dar alguns avisos e vamos lá. Momento da oração. Senhor Deus, Pai amado, Altíssimo, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai, que ilumina, que norteia o nosso caminho, Senhor. Obrigado por dar-nos dessa água, desse rio de água viva que flui, que faz fluir, Senhor, dentro de nós, a água viva. Essa água que vem diretamente do trono de Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, pelo teu amor derramado sobre a nossa vida. Te agradeço, Pai. Peço que abençoe cada casa, cada lar que se abriu essa noite, neste momento, para que aprendesse mais, Senhor, da tua palavra. Muito obrigado por tudo, Senhor. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, que a gente venha, né, ter mais fome, mais sede de Cristo. E fica aqui o meu obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar o joinha, ativar o sininho e compartilhar. Lembrando também que nós temos o estudo todas as terças e sextas às 20 horas e você é o meu convidado. Que o Senhor derrame aí sobre a sua vida mais sede, mais fome dele, para que possamos juntos, reunidos aqui nesse momento, né, tão rico, estudar e adentrar cada vez mais, né, na palavra de Deus e obter cada vez mais conhecimento vindo do alto. Que nós possamos, né, parar de olhar para a casca e ter esse entendimento mais profundo. Convido você também, deixe aqui nos comentários o que você achou, né, desse estudo, se você conseguiu entender, se tá de fácil compreensão, tá bom? Não que eu estou buscando a glória dos homens, mas o estudo tem que ser de uma forma, com uma linguagem que fique fácil, assim, para que vocês consigam compreender, consigam entender qual é a mensagem que está sendo passada, tá bom? Então, desde já fica aqui meu agradecimento por você ter assistido até aqui e um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.